Amados, nós vamos meditar nesse Salmo 23, que é tão conhecido, não é? E o nosso tema também já está aí projetado. E esse texto, o Salmo 23, eu diria que, junto com o 91, talvez sejam os mais conhecidos da Escritura Sagrada, não é? O 23 e o 91. E vamos ler o texto sagrado, que diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Palavra do nosso Deus. Alguém já disse que o Salmo 23 é um reservatório inesgotável. Inesgotável de consolo. Porque deste Salmo 23 jorram refrigério para os cansados, força para os fracos e alegria para os tristes. Porém, antes de prosseguir e adentrar de fato no Salmo 23, é bom explicar rapidamente, resumidamente, o que são os salmos como um todo. Os salmos que você encontra aí, basicamente, no meio da Bíblia, não é? Eles são cânticos, eles são louvores, e por que não dizer, eles são orações cantadas. Na Bíblia nós encontramos 150 desses salmos maravilhosos, distribuídos basicamente em 5 livros. E o que eles possuem em comum é que eles foram escritos por diferentes autores, embora se tornou popular a gente denominar Salmo de Davi, como se todos os 150 salmos tivessem sido escritos por Davi, o que não é o caso. Ele escreveu a sua grande maioria, mas você vai encontrar os 73 escritos por Asaf, você vai encontrar outros salmos escritos pelos filhos de Coré, você vai encontrar salmos escritos por Moisés. Então eles têm em comum que todos eles, independente dos autores serem diferenciados, eles fazem parte daquilo que nós chamamos a poesia hebraica e o livro de cânticos, o livro de oração do povo de Deus, do povo de Israel. Neles, por exemplo, nós encontramos hinos de alegria, hinos de lamento, encontramos ações de graças, e é bom lembrar que, dentro do contexto poético do livro dos Salmos, nós não vamos encontrar Deus falando com o povo. Percebam isto. Isso é bem peculiar. Quando nós lemos o livro de Salmos, ou esses 150 salmos, o que nós percebemos aí é, basicamente, os autores falando com Deus, se dirigindo a Deus. Haja visto o Salmo 23, que é uma declaração do salmista, declaração de Davi sobre quem é Deus para ele.
e o que Deus faz por ele. Percebe? Sendo assim, é bom lembrar que é o povo se dirigindo a Deus e não Deus se dirigindo ao povo. E aí, por este motivo, nós não podemos assim, por exemplo, extrair do livro de Salmos uma teologia sistemática, porque não é Deus se comunicando ali ao povo diretamente, mas o povo falando com Deus e às vezes Deus respondendo ao povo. Entretanto, sua importância para nós está exatamente no modelo de relacionamento entre o povo e Deus. Ou seja, o povo declara que Deus é um Deus pastor, é o caso do 23, que Deus é um Deus guerreiro, que Deus é um Deus rei. E outras declarações mais que eu não coloquei aqui. Sendo assim, após essa breve introdução, hoje, se for necessário também no outro domingo, se a mensagem ficar muito longa, vamos assim falar sobre esse Salmo 23, que é um salmo que expressa a confiança de Davi em Deus. A confiança que Davi tem em Deus. E eu repito aqui o nosso tema que vocês já estão aí lendo. Os filhos de Deus são pastoreados por Ele. Esse é o tema central que eu denominei para o Salmo 23. Os filhos de Deus, colocando no plural, tirando do singular, pegando a experiência particular de Davi e a trazendo no contexto agora para nós percebemos que não só Davi foi, mas os filhos de Deus são pastoreados por Deus. E na prática, o que isso vem a significar? Dizer que os filhos de Deus são pastoreados por Ele significa dizer que Deus cuida individualmente de cada filho que Ele tem. Deus cuida, Deus pastoreia individualmente de cada filho dele. É claro, Ele pastoreia a sua igreja no coletivo. Mas dentro do coletivo, Ele pastoreia individualmente cada um dos seus filhos. E de repente o pastoreio dele para um dos filhos é diferente do seu pastoreio para outro filho. Cada filho, na sua individualidade, está precisando de uma maneira de ser pastoreado. Percebe? Deus pastoreia o todo, a igreja. Mas dentro do todo, Ele vai especificando e pastoreando individualmente cada um de nós, que somos seus filhos. O verso 1, Davi diz essa frase tão popular: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebe? Davi diz: o Senhor é o meu pastor. É claro que Davi não estava sendo egoísta, dizendo que Deus era só dele, uma propriedade exclusiva dele. Não. Davi está falando da experiência pessoal dele. Ele está falando da sua experiência com esse Deus, que era Deus de Israel, que era Deus de toda a comunidade. Mas quando Davi vai escrever, ele diz assim: Ele é o Deus de Israel, mas no que diz respeito à minha caminhada com Ele, à minha trajetória com Ele, à minha vida com Ele, Ele é o meu pastor. Ele pastoreia Israel, Ele cuida de Israel, mas Ele cuida de mim, de maneira singular, particular. Ele cuida de mim intimamente, Ele me guia. Percebe? Por isso que eu coloquei, os filhos de Deus são pastoreados por Ele. E detalhe, são pastoreados num rebanho, como igreja, Ele levando a igreja da maneira que Ele deseja, todos nós, mas dentro da igreja, olhando individualmente para cada um dos seus filhos e os pegando, cada um na sua trajetória particular, no seu momento específico de vida e pastoreando cada um na necessidade que cada um necessita. Percebe? Ele olha individualmente por cada um de nós. Percebe?
Percebam que o salmista inicia com essa declaração maravilhosa, que podemos dizer é uma declaração de fé. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está expressando sua fé particular, singular, íntima, nesse Deus. Se eu e você pudéssemos encontrar com Davi e dizer, Davi, quem é Deus para você? Defina Deus aí. Ele simplesmente não ia dizer, ele é transcendente, onisciente, Deus é alto e sublime, Deus é... Não, Deus é o meu pastor. Ele me guia, ele me pastoreia, ele caminha comigo, ele me conduz na trajetória da vida. Ele se relaciona comigo. Assim ele definiria Deus, como ele define aqui. Então você dizia, tá bom, Davi, mas as qualidades de Deus, ou seja, os atributos teológicos de Deus, quais são os atributos? Ele dizia, talvez eu nem os conheça todos, mas eu sei de uma coisa, que ele anda comigo, ele é o meu Deus. Significando então que ele me ama, que ele deseja me pastorear e ele me guia na trajetória desta vida tão corrida, tão agitada, tão cheia de dificuldades. Ele é o meu pastor. Embora eu sei que ele também é o pastor de todo aquele que nele crê, por meio de Cristo. Mas se você me pergunta quem é ele para mim, ele é o meu pastor. Totalmente confiável. Não estou sozinho. Não estou desamparado. Não estou andando aí sem saber o que vai acontecer. Eu não sei o que vem no amanhã, mas eu sei quem anda comigo, me protegendo para o amanhã. O que eu sei é que ele está comigo, hoje, amanhã, e estará sempre. Então Davi confia no Senhor, como uma criança confia nos seus pais. Percebe? Uma criança que nasce em um lar minimamente ajustado, com o pai e com a mãe, você sabe, a criança cresce tendo aquela confiança ingênua até, porque ela é infantil, no pai e na mãe. Não é? E aqui cabe uma pergunta, por que a criança, ela confia plenamente no seu pai, ela confia plenamente na sua mãe? A criança confia no seu pai, na sua mãe, porque a criança, na sua inocência infantilizada, ela sempre vai entender que o seu pai e a sua mãe vai procurar sempre o melhor para ela. Percebe? Ela confia porque ela diz assim, o Senhor é o meu pai. Então o Senhor não vai querer o meu mal. Percebe? O Senhor me protege, ainda que ela não tenha essa consciência do bem e do mal, mas ela confia, sabendo que, estando ao lado do pai e da mãe, ela está protegida. E se alguma situação adversa chegar ali, o pai e a mãe a protegerá. A criança confia no seu pai e na sua mãe por isso. Ela sabe. E à medida que ela vai desenvolvendo-se fisicamente, ela vai percebendo isto, que o seu pai e a sua mãe sempre vai desejar e vai querer o melhor para ela. E aqui cabe uma nota de rodapé. Permitam-me ilustrar isso de algo pessoal da minha experiência atual. Eu lembro, não faz muito tempo, lembro que as primeiras vezes que eu comecei, por exemplo, a guiar o nosso carro, e eu ainda não sabia guiar, e ainda estou num processo de aprendizado, mas as primeiras vezes, após umas aulas iniciais, que eu me arrisquei de fato a guiar o nosso carro, o meu trajeto se resumia a sair de minha casa e me dirigir aqui para a igreja. E algo que me chamava a atenção e ainda continua me chamando a atenção até o momento, era e continua sendo a confiança infantil que Nicole, claro, a minha filha amada que vocês conhecem, ela depositava e ainda deposita em mim. Percebe? Ela não tem a percepção. Então, na sua ingenuidade como filha, ela olha para mim na figura de pai. E ela sempre, então, me dizia e me diz, agora mais frequente, agora menos, né? Mas ela dizia assim, papai, eu confio no Senhor. Vamos junto, eu confio no Senhor. Né?
O Senhor vai conseguir, o Senhor não vai fazer nada errado, não. Eu confio no Senhor. E o interessante era que, embora eu estivesse ali inseguro, não confiando em mim e orando exaustivamente ao Senhor, ela olhava para mim e dizia assim: papai, vamos lá, eu confio no Senhor. O Senhor está do meu lado, tudo vai dar certo. Não vai acontecer nada errado comigo, não, e nem com o Senhor. Então, irmãos, ela estava segura que ela poderia confiar em mim. Porque ela olha para a figura do pai e diz assim: o Senhor é meu pai, não vai querer o meu mal. Não é? E aí, por que isso, irmãos? Porque na cabecinha dela, sendo eu seu pai, eu sempre vou fazer o melhor para ela. E o melhor para ela era andar comigo. O melhor para ela era eu a levar até a escola para ela poder ali ter a alegria de dizer: papai me trouxe hoje. E eu dizia: filha, mas... E ela dizia: não, vai dar certo. Né? Eu confio no Senhor. Essa confiança ingênua, essa confiança infantilizada, de certa maneira, era a mesma confiança que Davi depositava no Senhor. Porque quando Davi escreve o Salmo 23, ele está ainda sendo aquele jovem. Não pense no Davi aqui guerreiro já, no Davi vitorioso. É o Davi que está recapitulando sua história de vida. É o Davi que era o menor da casa do pai, no que diz respeito à idade. E enquanto os irmãos estavam na linha de frente já, no exército, alistados ali, batalhando, defendendo o país, Davi estava nos pastos verdejantes, cuidando das ovelhas do seu pai. Percebe? Então ele está falando dessa experiência dele, dessa comunhão, das suas orações, das suas meditações. Ele está falando ali daquele momento, do início da sua comunhão com Deus, quando ele conclui dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que eu saio de manhã com as ovelhas de papai, e ele sempre me guia a levar aos pastos verdejantes para alimentar as ovelhas. E ali ele está comigo, eu trago todas elas em segurança. Então, quem é Deus para você, Davi? O meu pastor. Assim como eu, inseguramente, conduzo essas ovelhas, sem saber como será no final do dia, mas eu as levo e as trago de volta. Ele faz muito mais por mim, ele também me pastoreia. E aqui, irmãos, cabe dizer que Nicole estava e continua estando correta em uma coisa. Ela está correta por acreditar que, como seu pai, eu sempre vou procurar dar o melhor para ela, dentro, claro, das minhas possibilidades. E aqui cabe essa aplicação para nós. E nós que já somos adultos, irmãos, que já saímos dessa fase infantilizada, que sabemos que a vida, como eu costumo dizer, ela é curta, dura e incerta. Não é? Nós, como anda a nossa confiança na provisão do Senhor? Quem é Deus para você? Como anda a minha, a sua, a nossa confiança na provisão de Deus? Será que, de fato, meus irmãos, minhas irmãs, será que não estamos pecando por internamente, não estamos verbalizando, não estamos dizendo, mas internamente, em nossos corações, será que não estamos pecando em duvidar do cuidado de Deus por nós? Será que não estamos pecando em duvidar do seu pastoreio individual para as nossas vidas? Então, irmãos e irmãs, se de repente vocês chegarem à conclusão que de fato vocês estão desacreditando, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Em um momento, vocês creem, em outro, vocês descreem. Meu desejo para vocês é que vocês se arrependam, é que vocês, nesse arrependimento, peçam perdão a Deus. Peçam para Ele fortalecer, peçam para Ele
aumentar a confiança de vocês no pastoreio dele para as vidas de vocês. Porque o nosso Deus, ele é bom, ele cuida individualmente de cada um dos seus filhos. Ele não esquece de nenhum de nós, de nenhum. E aqui um detalhe, irmãos. Não fique, de repente, se você diz, pastor, o senhor agora fez um diagnóstico da minha alma. Eu estou assim, cocheando entre dois pensamentos. Ora creio, ora descreio. Eu estou vacilando, eu não estou confiando. Eu acho que ele não está cuidando direito de mim. Não fique se martirizando. Não fique envergonhado, não fique envergonhada. Porque você se viu duvidando do cuidado de Deus por você não. Não. Se você chegou nesse diagnóstico, faça a semelhança do nosso irmão do passado, que em momentos de dúvidas e dúvidas angustiantes, dúvidas sérias, ele orava assim dizendo, ó Espírito de Deus, aperfeiçoa a tua força na fraqueza do teu servo. Ele orava dizendo, capacita-o para honrar o Senhor, mesmo quando sua alma está abatida em seu interior e não está crendo no seu pastoreio. Sabe quem orava assim? Spurgeon. Aquele que, quando nós olhamos para o lado positivo da sua vida, nós o enxergamos como sendo, na sua época, o príncipe dos pregadores. Um homem que lotava seu auditório com 5.000 pessoas naquela época. Um homem que as pessoas disputavam na porta da igreja o lugar para sentar, porque se demorassem muito, elas não tinham espaço para sentar. Mas esse homem, ele tinha seus momentos, suas crises, de descrenças também. Em outras palavras, irmãos, devemos confiar que somos cuidados por Deus cotidianamente. Mesmo quando você duvidar, quando você vacilar, se arrependa, peça perdão, clame a Ele, para que Ele restitua sua confiança de que você é cuidado por Ele. Ele lhe pastoreia, Ele é o seu pastor, percebe? Jesus falou sobre essa questão do cuidado de Deus e do pai que quer dar o melhor para o filho, cuidando do filho. Em Mateus capítulo 7, versos 9 a 11, as palavras de Jesus nos dizem assim, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual? Ele questiona e diz, qual é o pai que quando o filho pede pão, ele vai dizer, não, vou dar uma pedra, não gosto de você não. Ou se pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Aí Jesus diz, se vocês, apesar de serem maus, se vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, Pai aí no texto está com o P maiúsculo, porque ele está falando de Deus. E ele diz, o Pai de vocês, ele é o nosso Pai, ao mesmo tempo que é o nosso pastor. O Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aqui isto nos ensina que uma vida de confiança plena no Senhor, irmãos, ela deve ser a vida cristã, pois Ele é o nosso pastor, o pastor que cuida de cada um de nós. É verdade que há momentos que, como seres humanos que somos, a nossa tendência natural é de querer encarar de maneira sozinha toda a adversidade, chegando às vezes a negligenciar as coisas referentes ao reino de Deus. E isso denota uma conotação de falta de fé, quando a gente quer fazer tudo pelo nosso braço, pela nossa força. Pois, na verdade, nós devemos lutar, mas lutar com o Senhor à nossa frente, entendendo quem Ele é para nós, aquele que nos leva, aquele que nos guia. Devemos depender exclusivamente dEle como sendo o nosso pastor.
E devemos atender ao chamado dele, nas palavras agora do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe? Ele nos chama a aproximar-se dele, trazendo nosso cansaço, nossa sobrecarga, e ele diz: eu vou aliviar vocês. E Jesus falou isso, sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. De tal maneira, meu querido, minha querida, que quando vocês então fizerem a afirmação assim: o Senhor é o meu pastor, esse é aí, o Senhor é o meu pastor, esse é tem que estar de forma maiúscula. Sai dizendo: o Senhor é o meu pastor. Esse é tem que estar de maneira grande mesmo. Ele é, pois esse é simboliza que todo o seu ser, toda a sua vida, toda a sua confiança e toda a sua fé está exclusivamente no Senhor. Ele é o meu pastor. Sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que crer que de fato Deus em Cristo é o seu pastor, é o seu guia, é o seu líder. Sendo assim, irmãos, eu quero e vou concluir esse primeiro tópico dizendo que Davi, ele tinha plena confiança no Senhor, plena confiança no Senhor, plena. Davi sabia que só Deus podia socorrê-lo, podia abençoá-lo plenamente. Daí ele dizer: ele é o meu pastor. Sendo ele o meu pastor, nada me faltará, porque ele é aquele que, em segundo lugar, supre, preenche todas as necessidades dos seus filhos. Deus ser o nosso pastor aponta para ele ser aquele que preenche todas as necessidades dos seus filhos, irmãos. O versículo 2, apenas a parte A, diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nota, quem é Deus para Davi? O pastor dele, né? Que nada faz com que lhe falte. Inclusive, ele faz ele repousar em pastos verdejantes. Pasto aqui simboliza suprimento. Percebe? Significa que Deus é aquele que supre absolutamente tudo na vida dos seus filhos. Tudo. Certa vez, instruindo os seus discípulos, Jesus disse que o Pai Celeste se preocupa com o suprimento até mesmo das aves dos céus. Percebe? E Jesus falou isso, né, claramente em Mateus capítulo 6, verso 26, quando disse: observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. E aí Jesus diz assim, perguntando: não têm vocês muito mais valor do que elas? Sabe? E aqui são palavras maravilhosas, porque o que Jesus está dizendo, irmãos, é que se o Pai Celestial está suprindo, está preenchendo todas as necessidades das aves. Aí ele diz assim: use a lógica, coloque seu pensamento para funcionar. Quem é mais importante no critério de importância? Você ou uma ave? Quem carrega a imagem de Deus? Você ou a ave? Percebe? Todos são criaturas, todos têm a importância, todos são cuidados, mas o que Jesus está dizendo é: você vale mais do que o pardal. Então, se ele está cuidando e preenchendo as necessidades de cada pardalzinho, ele não vai então preencher as suas necessidades, ele não vai lhe suprir de tudo aquilo que for básico e necessário para você viver nesta terra? Claro que vai. Por quê? Porque ele é o seu pastor e ele
leva você aos pastos verdejantes. Ele guia você ao suprimento necessário para a sua existência nessa terra. Isto porque, irmãos, quanto às nossas necessidades, será que Deus não vai fazer o mesmo que faz pelos pássaros? Ele não deixa nenhum dos pássaros falecer de fome. Todos eles são dirigidos pela providência de Deus a encontrar o alimento cotidiano. E eu e você, que temos Deus como nosso pastor, que nos guia, que nos leva aos pastos verdejantes, Ele também vai nos levar, pela sua doce e maravilhosa providência, ao suprimento. Suprimento que virá mediante o seu esforço, o seu trabalho, mas o seu trabalho só acontecerá e só irá funcionar porque Ele está lhe guiando, lhe dando a saúde, abrindo as suas oportunidades, providenciando os meios para que através do seu exercício, através do seu esforço, Ele providencie o alimento que lhe sustenta, guiando você aos pastos verdejantes. É Ele que está por trás de toda a bondade que tem acontecido em sua vida e na minha vida. É a mão de Deus nos guiando aos pastos verdejantes, irmãos. Ele pode suprir e supre todas as nossas carências. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele preenche todas as lacunas emocionais, materiais, espirituais. Ele é suficiente para mim e para você. Por isso que na tradução da NVI, a NVI traduz dizendo: sendo o Senhor o meu pastor, de nada terei falta. Ele é tudo para mim. Ele me preenche, Ele me completa. Ele é tudo que eu necessito. Percebe? E Ele, sendo tudo que você necessita, providencia tudo mais que é periférico para que você continue a viver nesta terra. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, irmãos, e aí o texto também serve para nós. Quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, verso 19, por exemplo, ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, o meu Deus, esse Deus que Paulo toma para si, é o mesmo Deus que nós tomamos para nós, e que Davi tomou para ele, dizendo, ele é o meu pastor. Sabe? Paulo diz assim, ele suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as riquezas que ele possui em Cristo Jesus. E aí Paulo também, quando escreve agora aos Efésios, no capítulo 3, verso 20, da carta aos Efésios, Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Deus é o nosso pastor, não limitado, mas poderosíssimo, riquíssimo em Cristo, que supre todas as nossas necessidades, que faz por mim e por você, que faz por nós muito mais do que o que pensamos, do que o que imaginamos. Sendo assim, irmãos e irmãs, a verdade é que não devemos duvidar, não devemos esquecer que o zelo cuidadoso de Deus está sobre as nossas vidas, está sobre as nossas famílias, está sobre a nossa casa, ou as nossas casas. E Ele faz isso, irmãos, entre outras coisas, porque Ele preenche todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Eu não sei como você adentrou aqui, eu não sei como estão aqueles que nos assistem, eu não sei como estarão aqueles que vão nos assistir posteriormente, se essa mensagem ficar gravada.
Eu não sei como está ou como estão aqueles que nos ouvem aqui ao redor, mas uma coisa eu sei: Deus em Cristo é o nosso pastor e é o pastor de todo aquele que depositar sua confiança nele. E sendo ele o nosso pastor, ele nos supre, nos preenche de todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Então, meus irmãos e irmãs, para não prolongar-se de forma exagerada nesta mensagem, conforme eu disse lá na introdução, vamos deixar para analisar os versículos seguintes deste salmo na próxima semana, se Deus assim permitir. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos ao Salmo 23, e aí a partir do verso 3 até o final, a gente, se Deus assim nos der essa oportunidade, vamos continuar aprendendo sobre esse Deus que pastoreia os seus filhos. O Deus que pastoreia as suas ovelhas, que somos nós. Por hoje, basta-nos saber que somos pastoreados por Deus. Saia daqui com essa convicção, que Ele é o seu pastor. Amanhã, pela manhã, quando você acordar e você tiver que enfrentar mais um dia de trabalho, você não irá sozinho ao seu trabalho. Ele, ao mesmo tempo que pastoreia a igreja, Ele pastoreia você individualmente. Ele sabe quais são as suas carências e necessidades para o dia de amanhã. E providencialmente Ele estará lhe pastoreando, lhe dando livramentos, lhe dando ideias, criando oportunidades que você ficará surpreso. Ele estará lhe conduzindo, e lhe conduzindo, entre outras coisas, aos pastos verdejantes, levando você pela estrada da vida. Você não estará andando sozinho. Ele estará com você. E Ele é poderoso para lhe abençoar durante toda a jornada, durante essa semana que começa hoje. De segunda a sábado. Até, se Ele assim permitir, você retornar ao domingo, dizendo, de fato, foi pastoreado durante toda a semana por Ele. Então, domingo que vem, se Ele permitir, aprenderemos mais sobre esse pastoreio, para que possamos, então, daí para frente, sempre carregar em nossa memória a certeza de que jamais andamos sozinhos. Ele sempre está conosco. E como veremos domingo que vem, ainda quando, se possível, acontecer, eu e você tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, mesmo assim, Ele estará lá conosco. Certo? Ainda que você não perceba, tal será o turbilhão que vai lhe acontecer, as dificuldades, você pensa, não, eu estou sozinho. Ele estará lá com você, porque Ele é o seu pastor. E nada lhe faltará. Vamos ficar em pé? Vamos orar a esse Deus. Querido Deus e amado Pai, obrigado por ser o nosso pastor. Senhor, obrigado porque sabemos, ó Pai, que em Cristo o Senhor veio a esta terra. E em Cristo o Senhor entregou a vida para beneficiar homens e mulheres, livrando homens e mulheres dos seus pecados e os conduzindo na trajetória da caminhada cristã, rumo às mansões celestiais. E aí, nessa condução, o Senhor é o nosso pastor, que nos guia, que nos conduz, que muito mais do que nos fazer companhia, o Senhor está nos levando, nos livrando dos perigos. O Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos orientando, o Senhor está nos dando livramentos, enfim, o Senhor está nos conduzindo. Muito obrigado. Obrigado a Deus amado por pastorear a nossa igreja e por pastorear cada um de nós individualmente. Ó Deus, que esse pastoreio fique evidente durante essa semana que começa hoje e amanhã,
Começa as atividades, ó Pai, para os teus servos, para os teus filhos, para as tuas ovelhas aqui, que como eu, precisam do teu pastoreio. Que todos nós, ó Deus, possamos andar durante toda a semana, apercebidos da tua mão que nos guia, que nos leva, que nos abençoa cotidianamente, em nome de Jesus. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, por aqueles que nos assistem agora e por aqueles que nos assistirão mais tarde, depois, quem sabe em outra oportunidade, em outro dia, mas que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Oro por aqueles que me escutam aqui na vizinhança, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que todo aquela que ainda não tem essa consciência do teu pastoreio, do teu cuidado, que aprove ao Senhor abrir o entendimento, o coração, e conceder a fé e o arrependimento para que eles creiam em Cristo e a partir daí descubram que tem um pastor que os guia, que os pastoreia. É assim que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.